Essa história que eu vou contar já se passou há muito tempo, numa época na qual eu era muito besta, muito bobinha, inocente. Mas eu conto essa história para que sirva de alerta para muitas meninas por aí. Hoje em dia, eu não sou mais besta. Depois que isso aconteceu comigo, eu nunca mais deixei ninguém pisar em mim. Eu sou a filha mais nova de 4 irmãos. Na época, todos já eram casados e viviam suas vidas, fora da casa de mamãe e papai. O meu pai, ele teve um relacionamento fora do casamento, que gerou 2 filhos, um menino e uma menina. Só que a única que gostava do meu pai e tinha contato com ele era a menina. Na época, ela tinha 28 anos. Eu tinha 15 anos apenas, quando eu conheci o João. Ele era amigo do meu pai, amiguíssimo mesmo. Nossa, eles dois viviam saindo juntos para beber, ficavam conversando. Nossa, ele até ia na nossa casa. E foi quando ele passou aí na nossa casa, ele me conheceu. E ele ficava com uns olhares para mim diferente. O pai, ele trabalhava na roça, né, numa fazenda, junto com esse amigo dele. A minha mãe preparava a marmita do meu pai e desse amigo dele e mandava eu levar. Quando eu fiz 15 anos, eu comecei a levar essas marmitas. E nisso, ele sempre ficava com um olhar diferente para mim. E eu, como naquela época as meninas eram mais tímidas, eram mais retraídas, né? Eu não era diferente, eu também sempre fui muito tímida. Então eu não chegava pro João, nada disso. Deus me livre, meu pai, se pegasse eu dando em cima do João, era capaz de me dar uma surra, né? Só que o próprio João falou com meu pai e falou pra ele as reais intenções que ele tinha, né, em relação a mim. Como ele era amiguíssimo do meu pai conhecia ele, meu pai confiava nele, meu pai permitiu o nosso namoro. A gente namorava só nas vistas de papai. Era ali, embaixo da saia da mamãe e nas vistas de papai. Ele não deixava de jeito nenhum a gente ficar sozinho. O João sempre me respeitou. Ele nunca me tratou mal, ele nunca insistiu para fazer outras coisas. Não, nunca, e também porque a gente não tinha chance para ele fazer isso, né? Porque papai não deixava eu ficar sozinha com ele. A minha irmã, por parte de pai, ela sempre ia nos visitar. A gente gostava muito dela. Ela era muito brincalhona. E quando ela foi lá na nossa casa, o João tinha acabado de chegar para me visitar, porque ele sempre ia me visitar às noitinhas. E o João, ele sempre ia muito arrumado, muito perfumado. E quando a minha irmã viu ele pela primeira vez, a minha irmã olhou para ele e falou: "Menino, ô caba cheiroso, viu? Para que esse perfume aí todinho? Tomara que depois do casamento continue assim." E nisso todo mundo começou a rir. Ninguém levou a sério, porque essa minha irmã, ela sempre foi muito engraçada, muito gaiata. Nesse dia ela conversou muito com o João, mas ninguém não falou nada, ninguém viu maldade. Ok, passou aquilo. Quando eu fiz 16 anos, o João me pediu em casamento. Então a gente ficou noivo. E daí começou os preparativos para o casamento. Eu lembro que depois de 6 meses a gente tava se casando. Gente, eu com 16 anos. Naquela época as meninas casavam novinha mesmo. 16 anos já tava casando com o João. E eu lembro, gente, que foi o dia mais feliz da minha vida. Nossa, foi uma festa muito grande. Festa de interior, sabe? Meu pai matou um porco, comprou um carneiro. Era as carnes, gente, à solta, pra ninguém sair reclamando, comida. Minha mãe e eu, né, ajudei muito minha mãe nesse dia, até a minha irmã me ajudou. Foi uma festança, foi muito bom. E o João, ele morava em uma casa que ficava distante da casa dos meus pais, ficava um pouco mais afastado. E a minha mãe, desde o começo, ela não queria que a gente morasse nessa casa. Minha mãe sempre falava pro meu pai: "Homem, constrói uma casa para tua filha aqui perto da gente." E meu pai até queria, mas o João, ele não queria. O João, ele sempre usava a desculpa de que não tinha precisão porque ele já tinha uma casa. E o dinheiro que ele iria usar para gastar para construir outra casa, a gente podia fazer outras coisas, né? E o meu pai concordou, meu pai disse: "Não, ele tem razão, também não é tão longe assim, é um pouco distante, mas dá para eles vir e tal." E ok, ficou assim, eu fui morar na casa do João, bem afastado. E eu lembro, gente, que a nossa primeira noite foi muito triste.
O João, ele foi um bruto comigo, um ogro. Nossa, ele não teve cuidado nenhum. Cuidado nenhum, eu ainda era virgem. Foi um sofrimento muito grande. Tenho traumas até hoje. E além disso, gente, além dele ter sido um tosco, um bruto, ele ainda me humilhou. Ele disse que não tinha sentido prazer nenhum, que eu não sabia fazer nada, que eu devia ter pedido umas aulinhas para minha irmã. Na hora eu ainda boba, inocente, eu não consegui entender por que ele falou aquilo. Eu perguntei, como assim? E nessa hora ele começou a desconversar, ele falou um monte de coisa, disse, não, eu tô falando isso porque você tem uma irmã mais velha, com certeza ela já deve ter tido outros relacionamentos, você deveria ter pedido conselhos pra ela antes de casar, pra você não vir assim, sem saber de nada, não sei o quê. E eu, burra, gente, inocente, acreditei e ainda fiquei me sentindo culpada por não ter conseguido dar pra ele o que eu tinha que dar, sabe? Eu sentia que era minha obrigação que eu não tinha cumprido. Ok, o tempo passou e o João sempre me humilhando, sempre me humilhava na cama, sempre me humilhava na cama. Era horrível, eu não sentia nada também com ele, nada, mas eu nunca falei isso pra ele. Eu achava que era aquilo, sabe? Eu vivia numa época que meus pais não conversavam comigo sobre nada, principalmente a minha mãe, né? Era um tabu muito grande. Então, eu achava que era aquilo, que relação era aquilo mesmo e que eu tinha que passar por aquilo, tinha que cumprir minha obrigação como esposa, né? E eu ia pra cama com ele, gente, sem sentir nada, sem vontade de nada, sabe? Era horrível. Mas, enfim. Um dia, a minha mãe, ela ficou doente e o meu pai pediu para eu ajudar ela. Então eu ia passar o dia com a minha mãe, ajudava ela no que podia e no fim da tarde voltava com o João para casa, na carroça. Só que teve um dia que a minha mãe, ela ficou arriada mesmo, gente. Ela ficou malzona na cama. Então eu tinha que ficar lá para dormir também, para cuidar dela, para ajudar ela. E nisso, era um sábado. Não me esqueço, me lembro como se fosse hoje, um sábado, tava arrumando minhas coisas. E o João falou que não podia me levar. Ok, como eu cresci na roça, eu sabia usar a carroça. Então eu peguei a carroça e fui pra casa da minha mãe, sozinha. Cheguei lá, ok, fiz tudo pra ela, dormi. E no domingo era a folga do João, né, e do meu pai. E na hora do almoço, eu fiz um almoço bem gostoso, só que o João não apareceu pra almoçar lá. Eu fiquei preocupada, né? Fiz uma quentinha e falei pra minha mãe, eu disse, mãe, eu vou levar essa quentinha pro João, mas eu volto rapidinho, tá bom? Só vou levar. E a minha mãe, ok, deixou, eu fui. Gente, quando eu cheguei na minha casa, num domingo, eu vi algo que eu pudesse fazer um pedido naquele momento, era não ter visto aquela cena. Peguei a minha própria irmã na minha cama com o meu marido. Nisso, gente, eu só derrubei a quentinha no chão, não consegui falar nada, saí correndo, peguei a carroça e voltei para casa dos meus pais. Chegando lá, eu não falei nada para meus pais, eu não disse nada do que tinha acontecido, nada. E fingi que nada aconteceu, só que aquilo, gente, ficou na minha cabeça, sabe? Aquela cena deles dois juntos. Como eu tava na minha mãe, né, eles continuavam trabalhando, então eu levava a quentinha. Gente, ele nem olhava na minha cara, nem falava nada comigo. Quando a minha mãe melhorou, eu voltei pra casa e ele me chamou pra conversar. E ele perguntou se eu tinha falado alguma coisa pra alguém do que eu tinha visto, eu falei que não. E ele falou, é melhor mesmo você não falar, porque a culpada é você, por não ser mulher suficiente pra mim. Eu não tinha nem coragem de aumentar meu tom de voz com ele, de tanto respeito que eu tinha pelo João. Aí eu falei assim pra ele, se é assim, João, então é melhor a gente acabar com o casamento, eu voltar pra casa dos meus pais e você ficar com minha irmã de vez. Gente, eu falei desse jeito, mansa, sabe? Eu não aumentei a voz com ele, eu só disse que eu não que eu tava querendo passar pra ele que eu não tava feliz com aquilo, que eu não tinha gostado daquilo, né? Gente, pra que eu fui dizer isso? Ele deu um tapa na minha cara e ainda falou que se eu falasse isso de novo, ele ia dar um jeito em mim, pra eu aprender a respeitar ele.
Gente, eu fiquei ali com ele, sabe? Eu tinha tanta vergonha. Eu tinha vergonha das pessoas descobrir o que ele fazia, sabe? Que ele me traía com a minha própria irmã. Eu tinha medo da minha irmã. Eu pensei até na minha irmã, naquela safada. Pensei até nela, dela ficar mal falada, das pessoas ficar falando mal dela, entendeu? E, gente, parece mentira, mas não é. A minha irmã, vocês acreditam? Que a safada... eu não era nem pra chamar ela de irmã, porque aquilo não é irmã. A safada ainda ia na minha casa. Vocês acreditam? E ficava lá de papinho comigo, gente, conversando comigo, como se nada tivesse acontecido. Me ajudava a lavar louça, me ajudava a varrer casa. Gente, era insuportável ter que olhar pra cara dela. E muitas das vezes eu tive que ver ela e o João juntos, trancados no meu quarto. Vocês acreditam? Parece mentira. E eu queria que fosse, mas não é. E, gente, eu suportei aquilo tudo. Sabe, eu aguentei aquilo por muito tempo, muita humilhação. Ela não tocava no assunto, ela não falava nada. Aquilo me deixava muito mal, gente, muito mal mesmo, vocês não têm noção. Tá certo, o tempo passou e do nada a minha irmã, ela foi embora. Ninguém sabia mais dela, meu pai não sabia dela, pra onde ela tinha ido, ela foi embora. E nisso o João ficou maluco, ficou louco dentro de casa. A raiva dele, gente, dela, né, no caso, que ele tava com raiva dela, ele descontava a raiva dele toda em mim. Ele passou a me bater, ele me maltratava mais ainda. Gente, era insuportável viver com o João. Até que um dia ele me deu uma surra tão grande, gente, tão grande que eu pensei que eu ia morrer. Nesse dia eu saí fugida lá da casa dele. E nisso eu fui pra casa da minha mãe, toda machucada, gente, toda ensanguentada. E eu falei pro meu pai, eu me ajoelhei, gente, nos pés do meu pai e falei: pai, por favor, se eu voltar pro João, ele acaba com minha vida. A minha mãe desesperada, gente, eu nunca esqueço como a minha mãe ficou naquele dia. Mas a minha mãe sabe, sentou no chão, que eu tava lá, gente, eu não tinha nem força pra me levantar. Minha mãe se jogou no chão junto comigo, começou a chorar e bateu o pé. Ela disse pro meu pai que eu nunca mais ia voltar pro João, que não tinha ninguém que me tirasse da casa dela. E nisso, o João foi atrás de mim. Foi atrás de mim na casa de papai, me chamando, exigindo que eu voltasse pra casa. Meu pai saiu e, olha, ficou horas conversando com o João do lado de fora. Horas. Até hoje eu não sei o que papai conversou com o João. Ele nunca me falou. Nunca. E eu não entendo o porquê, mas também, gente, eu tava tão aliviada por meu pai e minha mãe tá me defendendo, porque naquela época era muito feio uma filha sair da casa do marido, voltar pra casa dos pais. Não era costume aceitarem isso, entendeu? Mas o meu pai e minha mãe me protegeram, entendeu? Então eu já tava agradecida por isso. E o João foi embora e passou um tempo, não me procurou mais. Passados uns dias, o João, ele sempre tentava conversar comigo, gente, mas eu fugia dele. Eu tava com nojo do João, com nojo. Eu não aguentava nem olhar pra cara dele. Eu fugia do João, eu não queria ver ele, nem me tadeou na minha frente. Aí, com o tempo, ele foi cansando de correr atrás de mim, foi cansando, né? E ficou na dele, porque eu sempre fugia, sempre fugia, sempre fugia. Passados uns anos, o João foi pra cidade grande, né? Que ele tava com câncer em estado avançado. E ele não suportou e faleceu no próprio hospital, né? No hospital. E depois disso, gente, eu ainda arrumei outra pessoa, eu ainda conheci outra pessoa, mas eu não era mais besta. Na primeira coisinha, no primeiro vacilo que ele deu, ó, já rapei fora. Eu não fiquei pra sofrer, não, sabe? Porque eu já tava traumatizada por tudo que eu passei. Aí depois desse relacionamento, desse outro também que foi frustrado, né? Que no primeiro sinal que ele deu, eu já saí fora. Eu priorizei em cuidar da minha mãe, porque mamãe estava muito doente e ela precisava muito de cuidados. E eu priorizei. Eu fiquei com mamãe até ela morrer. Minha mãe faleceu, né? E eu continuei lá com meu pai, né? Meu pai faleceu recentemente, com 86 anos, né? Infelizmente, meu pai, meu herói,
né? E minha mãe, minha heroína também. Hoje eu tenho uma filha, tive uma filha de outro relacionamento que também não deu certo, porque eu fiquei com tanto trauma, gente, porque eu não tinha nem mais paciência de continuar com um relacionamento quando eu via um vacilo de um homem, entendeu? Então eu preferi, né, me separar. Depois desse, nunca mais arrumei ninguém. Tenho minha filha hoje. E assim, gente, eu falo pra minha filha tudo que minha mãe não me ensinou. Tudo que a minha mãe não me ensinou. E principalmente a questão dela nunca deixar homem nenhum pisar nela. Porque por muito tempo eu aceitei, eu continuei ali com o João, gente, porque eu achava que era normal. Porque eu vi o exemplo da minha mãe. A minha mãe aceitou meu pai, mesmo sabendo que ele traía ela. Tanto que meu pai teve 2 filhos de outro relacionamento e minha mãe continuou com meu pai. Então, eu tinha um exemplo esse exemplo dentro de casa, né? E pra minha filha, eu já dou outro exemplo pra ela, eu já ensino outra coisa. Eu sempre ensinei pra ela a nunca deixar o homem pisar, a não aceitar a humilhação de homem, a sempre valorizar, se valorizar. E é isso que eu digo pra vocês, não aceite isso. Se você tá numa relação no qual o homem só te menospreza, te trai, você sabe das traições e você continua com ele, gente, esse homem não te ama. Então não se humilha, sabe? Não se humilha, não se rasteja. Não passa por isso, você não precisa passar por isso, né? Então só Deus sabe o que eu passei e o que eu senti. Porque, gente, não é normal você pegar a sua própria irmã na cama com o seu marido. Então, amigos, o que é que vocês acharam dessa história? Mais uma história real enviada por escrita. Custa acreditar, sabe? Eu leio as histórias e eu fico, meu Deus, isso aconteceu, sabe? E na hora de interpretar, eu me sinto, sabe? Eu imagino as coisas, eu imagino tudo. Então é muito difícil, gente, fazer esse trabalho até nessa questão, né? Porque, nossa, parece que foi comigo, sabe? Eu fico revoltada, eu fico chateada, sabe? Eu sinto a emoção, sabe? Das histórias. E, nossa, realmente eu sei que não foi fácil, deve ter sido horrível presenciar aquela cena, né? Traição dói muito, ainda mais quando vem da família, né? E graças a Deus ela conseguiu se livrar do traste do João. Meu pai do céu, que homem estúpido, escroto, né? Ai, meu Deus do céu, merecia um mó de pau, um homem desse. Ai, gente, mas graças a Deus que ela se livrou, hoje tá bem, né? E passa pra filha dela tudo que a mãe dela, infelizmente, né, também por criação, não passou pra ela, né? Desejo todo o sucesso, toda a felicidade do mundo pra você, que Deus te abençoe. E se você gostou dessa história, deixa aqui embaixo o que você achou, comenta. Curta também para ajudar nosso cantinho, tá bom? Se você for novo e quer aquele paraquedas, se inscreve aqui embaixo, tem a notificação na opção todos, para não perder nenhuma história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!